Nós vamos dar sequência aos nossos estudos da doutrina de Cristo e hoje nós vamos começar a falar sobre os ofícios do Senhor Jesus, né? Ele, como nós lemos há pouco e podemos ler novamente, o Senhor Jesus Cristo, ele assume três principais ofícios: o ofício profético, o ofício sacerdotal e o ofício real. Tá? Nós vamos ver hoje o ofício profético e o ofício real, se tudo der certo. Tá? E aí na semana que vem a gente vê o ofício sacerdotal. Tá bom? Então, são esses três ofícios que eu acabei de mencionar, mas a gente tem que tomar um cuidado. Quando a gente olha para a pessoa de Jesus Cristo, nós vemos uma complexidade muito grande. É muito complexo, né? A gente olhar para a pessoa de Jesus e compreender cada nuance da sua obra, cada detalhe das suas palavras. Não é tão simples. Você que já leu os evangelhos, você já percebeu. Não é tão simples a gente notar, a gente captar todos esses detalhes, tá bom? Então, um cuidado que a gente tem que tomar quando a gente fala sobre a pessoa de Jesus Cristo, né, não supervalorizar ou não enfatizar demais um destes ofícios em detrimento de outro. Tá? Esse é um problema que acontece muito frequentemente. Quando se olha para Jesus, por exemplo, dando ênfase no seu ministério profético, então aquilo que ele fala da parte de Deus, as orientações que ele dá, os chamados que ele faz, né, em nome do Deus Todo-Poderoso, e aí se esquece do aspecto real da sua obra, ou seja, de que ele é rei sobre todas as coisas, deixa para lá o sentido sacerdotal, ou seja, de que ele veio para criar uma ponte entre nós e Deus. Por quê? Porque supervalorizou o ofício profético. Isso é muito comum. Por outro lado, algumas vezes, nós ignoramos o aspecto profético e destacamos muito o ofício sacerdotal. Então, a obra que ele fez por nós foi pela nossa salvação, de fato. Nós somos salvos pelo que ele fez o sacrifício único e perfeito. Só que aí a gente acaba, às vezes, desprezando um pouco os preceitos, os ensinos que ele tem para a nossa vida hoje, para o modo que nós devemos viver hoje. Então, enfim, esse é um cuidado que a gente tem que tomar. Tá? Não destacar demais um ofício e diminuir os outros. A gente precisa tentar sempre equilibrar na nossa mente, no nosso coração, na maneira como nós nos referimos a Jesus para outras pessoas. Tentar sempre equilibrar, né, esse tripé aí da obra de Jesus Cristo. Tá bom? Agora, mas por que é valiosa essa distinção de ofícios? Por que é importante a gente fazer essa distinção? Tá? E aí, eu vou tentar aqui começar do começo, literalmente, começar de Gênesis, né? Para a gente entender por que Jesus precisa assumir esses três ofícios. Por que ele precisa ser o profeta, o rei e o sacerdote perfeitos, tá? Vamos lá, vamos tentar caminhar aqui. Como é que o ser humano foi criado? O ser humano foi criado, se a gente observar desde o início, né, na criação ali, no momento em que ele estava no Éden, o ser humano foi criado perfeito em todos os sentidos. Todos. Por exemplo, o homem, quando eu digo homem, entenda-se gênero humano, tá? O homem foi criado por Deus com conhecimento e entendimento perfeitos, ou não é verdade? Conhecimento, ele conhecia as coisas, ele sabia de todas as coisas. Quando fala lá que ele não tinha o conhecimento do bem e do mal, né? Ali trata-se de uma experiência diferente, uma experiência de conhecer a possibilidade de caminhar pelas trevas. Isso ele não tinha. Mas o conhecimento das coisas, o entendimento da realidade,
Isso o homem tinha no início. E fala para mim, conhecimento e entendimento das coisas não estão ligados ao ofício profético? O que o profeta faz? O profeta é alguém que tem um entendimento que os outros não têm. O profeta tem um conhecimento que os outros não estão captando, então ele fala, ele declara para que esse conhecimento, esse entendimento possa chegar no coração das pessoas e transformar a vida dessas pessoas, certo? Então no início, o homem tinha todo o conhecimento, todo o entendimento como de um profeta. Também no início, o homem foi dotado de justiça e santidade. Diz lá no início, em Gênesis 1, 26, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que o homem era perfeitamente santo e justo e reto. O autor de Eclesiastes vai dizer que o homem foi criado reto, mas se meteu em muitas astúcias. Então, essa questão da justiça e da santidade tem tudo a ver com o aspecto sacerdotal. Quando Deus estabeleceu o sacerdócio no seu povo, foi para que eles exercessem a justiça e fossem homens santos e pudessem representar os homens diante de Deus. Aliás, essa é uma boa distinção entre o profeta e o sacerdote. O profeta fala da parte de Deus aos homens. E o sacerdote representa os homens diante de Deus. Então, naquele início, o homem, ele não precisava de um profeta e também não precisava de um sacerdote. Por quê? Porque ele cumpria perfeitamente essa função. Ele se relacionava com Deus de modo perfeito. Ele tinha a sua santidade, a sua justiça perfeita, ele tinha todo o conhecimento, todo o entendimento das coisas, né? Mas uma terceira coisa ainda. Quando Deus criou o homem, deu a ele domínio sobre toda a criação. E isso é ou não é algo que se relaciona com o aspecto real, com a figura de um rei que domina, que tem poder, que tem autoridade. O homem, quando criado, foi criado para ser rei. Rei sobre toda a criação. Governar, cultivar, proteger o seu jardim e toda a terra que Deus criou. Então, o homem foi criado com esses três ofícios. Nós fomos criados para desenvolvermos na nossa vida, para termos na nossa vida estes três ofícios. Termos o conhecimento e entendimento perfeito, temos justiça e santidade perfeitos e domínio sobre toda a criação. Só que o que aconteceu? O pecado afetou radicalmente esses três ofícios. Afetou tudo. Então, nós agora, por causa do pecado, nós somos ignorantes. Ignorante no sentido de falta de conhecimento. A ignorância, a cegueira, o erro, a falsidade, a hipocrisia, são coisas, são deturpações desse ofício profético que nós, como seres humanos, deveríamos ter perfeitamente. Então o pecado destruiu esse aspecto. Mas o pecado também trouxe sobre nós a injustiça, a culpa e a corrupção moral. Ou seja, o ofício sacerdotal que nós tínhamos foi também detonado. Nós não somos mais santos, não somos mais justos, carregamos culpa, somos corrompidos na nossa moralidade. E além de tudo mais, nós também tivemos deturpada nosso ofício real, porque agora, embora nós continuamos a ser seres que devem dominar a criação, nós agora fazemos isso para os nossos próprios interesses. Nós não representamos mais Deus adequadamente na criação, então nós destruímos, como seres humanos, as coisas que Deus criou, né? Então, o pecado trouxe a deturpação de tudo isso. Então, eu creio que tudo isso que eu estou comentando, né, o fato de nós termos sido criados desta maneira, o pecado ter trazido essa consequência muito grave,
acho que isso já nos leva a entender por que nós devemos observar essas coisas na pessoa de Jesus Cristo. Porque para que Ele seja o Cristo, para que Ele seja o Salvador das nossas vidas, Ele precisa ser um substituto perfeito do ser humano. Ele precisa ser tudo, em todos os aspectos, perfeito, como Adão não pôde ser e, consequentemente, nenhum de nós somos. Ele precisa ser, então, o perfeito profeta, o perfeito sacerdote e o perfeito rei. Então, Jesus, ele é o Deus encarnado e ele, então, representa Deus diante dos homens. O que ele fala da parte de Deus, ofício profético. Mas ele também representa os homens diante de Deus. Ele assume a culpa, a gente falou sobre isso na semana passada, ele assume a nossa culpa, ele obedece toda a lei no nosso lugar e então oferece um sacrifício perfeito diante do seu Pai. Ele faz isso como um sacerdote. E como rei ele estabelece, ou ele exerce o seu domínio e restabelece o domínio original do homem. E a gente vê na pessoa de Jesus realmente um domínio sobre tudo e sobre todos, né? Ele é capaz de andar sobre o mar, ele é capaz de multiplicar pães e peixes. Não é só porque ele é um ser divino, mas é porque ele é o homem perfeito. Ele domina a criação. Ele domina. Quando ele fala para aquela oliveira secar, é oliveira ou é figueira? Figueira, né? Figueira. A figueira seca. Porque ele é o homem perfeito. Ele veio para dominar, reger, subordinar a criação, e ele assim o faz. Então, ele cumpre perfeitamente esses três ofícios. A gente vai dar um pouco mais de atenção agora no ofício profético. Tá? Depois vamos falar sobre o ofício real e semana que vem o sacerdotal, se tudo der certo. Tá bom? Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação, fique à vontade de fazer. Tá bom? Eu sempre peço, né, que seja objetivo em relação ao tema, né, que esteja alinhado com o tema aqui para a gente não divagar, não se perder muito, tá bom? O que é um profeta? Bom, já disse, é alguém que fala da parte de Deus, né? É alguém que vê as coisas, ou seja, recebe revelações da parte de Deus. É alguém que está a serviço de Deus, particularmente como mensageiro. O profeta, ele leva mensagens da parte de Deus e fala em nome de Deus. O que faz de alguém um profeta não é um interesse pessoal, agora eu quero ser um profeta, mas é uma vocação divina. Os profetas que nós vemos ao longo das Escrituras são pessoas chamadas, vocacionadas pelo próprio Deus e recebem a ordem de comunicar aos outros aquilo que Deus quer dizer, né? Então era um dever dos profetas revelar a vontade de Deus. Isso podia ser feito por meio de instrução, por meio de admoestação, de exortação, mas também de promessas. Os profetas traziam da parte de Deus palavras de esperança, né? Não era só a chibata, né? Tinha também o mel, né? Para a gente se deliciar. Enfim, censuras também, quando o povo andava de um modo errado, o profeta vinha e falava: vocês estão errados, né? E os profetas no Antigo Testamento, eles protestavam contra o formalismo da religião judaica. O profeta chega a dizer, né, o que vocês vêm fazer aqui? Vocês só estão aqui como se fosse de corpo presente, né, usando um termo mais contemporâneo, porque o coração de vocês está em outro lugar. A intenção de vocês não é adorar verdadeiramente ao Senhor. Deixa eu tomar uma água. Então, os profetas, eles protestavam, né, contra a imoralidade, contra o formalismo,
Eles protestavam contra as injustiças, chamavam os juízes: olha, vocês vão fazer justiça para o órfão, para a viúva, para o necessitado, né? Enfim, essas eram as funções de um profeta, né? Deixe-me ver aqui. Assim, e uma outra coisa, os profetas de Israel, em algum aspecto, eles também tipificavam o profeta que haveria de vir, que é o Senhor Jesus Cristo. Então a gente viu isso em Deuteronômio 18, vamos ler novamente? Deuteronômio 18, versículo 15. Deuteronômio 18, versículo 15. Na verdade, a gente leu o 18, né? Vamos ver aí o versículo 15. Diz assim: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, olha só, semelhante a ti, a mim. A ele ouvirás. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Perceberam aí duas vezes a palavra semelhante? No versículo 15, é Moisés falando para o povo: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. Moisés está falando para o povo. Aí, no versículo 18, é o Senhor falando. Na verdade, Moisés está contando o que o Senhor disse. O Senhor me disse, versículo 17. Falaram bem naquilo que disseram. Aí, o Senhor me disse, versículo 18. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de ti, de seus irmãos, semelhante a ti. Semelhante a Moisés. Então, Moisés tipificava o profeta que viria, né, a ser enviado por Deus, que seria ouvido, a quem eles deveriam atender, né? E uma confirmação disso a gente vê lá em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, versículo 22. Disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Então nós vemos aqui que o profeta, ele também tipificava o grande profeta que havia de vir no futuro. A pessoa de Cristo, a obra profética de Cristo. Quando vocês acham que começou a obra profética de Cristo? Digam para mim. Quando ele tinha 12 anos? Quando ele tinha 12 anos. Sim. Ok. Quem dá mais? Eu acho que não foi quando tinha 30. Quando ele tinha 30 anos. Ok. Tá vendo? Está aumentando. Quem dá mais? Eu não entendi a pergunta. Por favor. Quando começou? Quando Cristo começou a exercer o seu ofício profético? Com 12? Não, a partir do momento que ele estava na barriga da própria mãe, que ele chegou,
a Isabel já estremeceu, falou, opa. Tá. Eu acho que começou ali, porque aí ele entre as mulheres, porque ali já... Entendi. Beleza. Alguém dá mais ou menos? Eu acho que desde sempre. Desde sempre? Sempre existiu. Tá. Você tem algum exemplo para comprovar isso? Não. Ok. Quando Deus anunciou a Maria, Quando ele anunciou para Maria, talvez. Aí aquele cordeiro que foi morar no lugar de Isaac, era... era um tipo de Cristo, né? Porque morreu. Ah, não, mas aí não... Foi do ofício profético. Ah, não é? Ofício profético. Tá. Tá. Fala, Jéssica. Acredito que desde quando anunciaram que havia um Messias. Desde quando anunciaram que havia o Messias. E quando anunciaram? Desde sempre, né? Não é desde. Como é que é? Anunciou no Éden, quando Deus disse No Éden? que havia descendente. Mas quem anunciou no Éden? Quem que anunciou no Éden? O mais certo é com 30 anos, né? Quando ele começou o ministério dele. Foi 3 anos. Tá. Vamos lá. Vamos dar uma lidinha aqui. Em 1 Pedro. Capítulo 1. Chapter 1. Alguém entendeu aí? A Wagner entendeu. Versículo 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. De quem está falando? Vamos lá. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. De quem está falando? Jesus. Vou ler de novo. Dos profetas. Olha lá. Olha o sujeito da coisa. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. De quem está falando? Dos profetas. Como é que eles fizeram isso? Versículo 11. Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Quando começou o ofício profético de Cristo? Ou seja, esse ofício... Sempre. Porque aqui, pelo que eu estou entendendo, eu estou fugindo um pouco da coisa. Mas olha, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estavam. Então, o Espírito de Cristo já estava. Ou seja, o ofício profético de Cristo não começou na sua encarnação, muito menos com 12 anos, muito menos com 30 anos. Ele começou a falar muito antes. O Espírito de Cristo,
estava nos próprios profetas, ou seja, a palavra que os profetas diziam eram palavras de Cristo. Eles eram instrumentos, né, de comunicação daquilo que Cristo queria comunicar ao povo. E nem cessou mais também, nem quando Jesus foi embora. Isso não cessou. é isso que a gente vai continuar. Vamos ver também. Ele é a palavra, né? Hã? Ele é a palavra também, né? É, nesse sentido, né? João vai chamar ele de Logos, né? Então, Cristo age como profeta tanto antes como depois da encarnação. Ele começou antes e segue depois também da encarnação. Então é desde a fundação, então. Desde quando os profetas falam, né? Pelo menos aí. A gente pode tomar como base, talvez Moisés, porque ele escreveu os primeiros livros, né? Noé também, né, Natan? Obrigado. Noé também, né? Quando ele falava a Nossa, respeito... ótimo. Olha só, vamos tentar achar aqui. Noé, né? Onde que fala aqui de Noé? Me ajuda aí, Gilman. Lá em Hebreus, né? Não é Hebreus. É Êxodo, não é Êxodo? Não, é mas Gênesis. tem um texto aqui de Pedro. Calma aí, vamos lá. Que fala aqui do... É que esse aqui é um texto mais... Gilmão, o texto que fala que ele voltou e pregou aos espíritos em prisão. Você tá fraco, hein, Gilmão? Parte por um. Aqui, ó, capítulo 3, 1 Pedro 3. Versículo 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também, olha só, foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto preparava a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvos através da água. Esse texto também é extremamente complicadinho da gente entender o sentido dele, mas eu só quero destacar, por hora, isso que está escrito aqui, que Cristo morreu pelos nossos pecados, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, e no Espírito, olha o versículo 19, no qual, no Espírito, também foi e pregou os espíritos em prisão. Quem é que pregou? Vamos entender aqui, só para dar um sentido melhor. Os espíritos em prisão não está falando aqui do Hades, que quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele foi lá para o inferno pregar para os demônios que estavam lá. Não é isso não. Os espíritos em prisão se refere aqui ao estado, à condição espiritual das pessoas no tempo de Noé. Eles estavam aprisionados nesse sentido espiritual. E quem é que pregou para essas pessoas no período de Noé? Noé pregou. Então, o Espírito de Cristo, ou Cristo em Espírito, estava em Noé pregando para aquelas pessoas. Você vê como o ofício profético de Jesus começou muito antes do que a gente geralmente está acostumado a pensar. Então, muito jóia. Obrigado, Suei, pela colocação que me despertou isso aí. A gente poderia lembrar, inclusive, a Eliane já falou dele como sendo a palavra, o Logos. Quando a gente estudou um pouco isso, a gente também observou lá o texto de Provérbios, capítulo 8. Quando a gente vê lá, no caso, ele é a personificação da sabedoria, que estava com Deus. Né? E sabedoria, né? Essa coisa da sabedoria tem a ver com o aspecto profético também. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui.
Ok. Vamos ver alguns textos bíblicos que apontam mais um pouquinho aí para o ofício profético de Jesus. Já lemos Deuteronômio 18 e Atos 2, né? Vamos ver agora alguns textos. Vamos começar, tá com o livro aqui, André? Lucas, abre pra gente, Lucas 13, 33. O Nelson e a Wagner que pode ler João 8, 26 a 28. Tá? Aí o Gilman e a Johnny leiam aí João 12, 49 e 50. A Su pode ler Mateus 7, 29. E aí a Antonieta, João 10, 37, 38. E a Eliane fecha com João 14, 6. Todo mundo já pegou qual que é cada texto aí? Então vamos lá. Lucas 13, 33. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jesus está falando isso aí. Ele fala de si mesmo como profeta. Ele fala, a gente tem que viajar porque importa que um profeta tal. Então ele está falando de si mesmo. Ele se identifica como profeta. João 8, 26 a 28. Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digam muito. Eles, porém, não atinaram que lhes falava o Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. Falo como meu Pai me ensinou, ou seja, ele se vê como alguém que traz uma mensagem, alguém que comunica algo da parte de Deus, tá? 12, 49 e 50. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo como o Pai não tem dito, assim falo. Que bonitinho, vocês dividiram, né? Ficou legal. Você falou o nome dos dois. Ficou legal. Antes da Su ler Mateus 7, eu posso destacar aqui também, se você quiser depois ler, mas quando Jesus fala, aqui até o título, o sermão profético, é quando Jesus, no capítulo 24 de Mateus, ele fala das coisas futuras, né? Várias coisas futuras que iriam acontecer num futuro próximo em Jerusalém, com a destruição do templo, destruição do templo, tal, o princípio das dores, até coisas também para muito além, né, daqueles dias. Então ele também prediz coisas futuras. Mateus 7, 29. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Isso, então ele fala com singular autoridade, né? O profeta, ele fala com convicção, com autoridade, isso cativava as pessoas, né? Ninguém fala como esse homem fala, né? Ele fala com autoridade, as pessoas queriam ouvir, né? João 10, 37 e 38. Se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acreditais que o Pai está em mim e eu nele. Isso. E a gente estudou esse texto aí recentemente nos sermões de domingo à noite. Então, o que esse texto está mostrando? Que as obras que Jesus realizava serviam para autenticar a sua mensagem. Nesse contexto aí de João 10, 9, 8, tem muito a ver com aquilo que ele diz no último dia da festa dos tabernáculos: eu sou a luz do mundo. Isso ele diz no capítulo 8. Aí no capítulo 9, vem ele e cura um cego de nascença. Ele é a luz do mundo. Sai daqui.
Ele diz que é a luz do mundo, ele cura um cego de nascença para quê? Como uma comprovação, uma demonstração de que ele é a luz do mundo. E aí no capítulo 10 ele fala sobre isso. Hoje a gente vai ver à noite, em João 11, Jesus ressuscita Lázaro. Fala, eu sou a ressurreição e a vida. Está aqui a prova, você não tem como duvidar. Vocês estão vendo, vocês estão ouvindo e estão vendo. Aliás, só um parentezinho, né? O testemunho evangélico, o nosso testemunho como cristãos deve ser assim também. Nós temos que ter um testemunho verbal e um testemunho real, prático, que comprove o nosso testemunho verbal. Não adianta a gente ir só com as palavras, a gente tem que viver aquilo que a gente está comunicando, para que as pessoas vejam na prática aquilo que nós estamos dizendo para elas. Né? E aí, João 14,6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele é a verdade, quer dizer, ele é mais do que um profeta que diz a verdade. Ele é a verdade. E aqui, só para encerrar, 1 João 5, versículo 20, diz assim: Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, Jesus Cristo não só é a verdade, como Ele nos dá entendimento para reconhecermos o verdadeiro, que é Ele mesmo. É Ele que nos torna capazes de percebê-lo como verdade. Porque por conta da cegueira que o pecado nos traz, nem isso a gente consegue ver, por mais comprovações lógicas, por mais evidências, por mais, enfim, argumentos que possam existir e comprovar isto, é Ele quem é capaz de revelar ao nosso coração que Ele é a verdade. Então esse é o ofício profético. Alguma questão, alguma dúvida, alguma colocação sobre o ofício profético de Cristo? Isaías 9:6 não tem nada a ver com o profeta, só do nome dele, né? Eu não estou lembrado, lembra pra gente. O menino se nos deu. A 9, né? O governo está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, talvez, nesse sentido, né? De que é alguém que verbaliza, né? Que comunica, que traz conselhos, que traz orientação. Né? Muito jóia. Ofício profético. Tá bom, gente? Agora vamos dar uma olhada também aqui no ofício real. A Bíblia também nos aponta aqui, nos ensina, né? Que Jesus exerce o seu poder e a sua autoridade sobre todas as situações. Ele é Senhor, Ele não só é o profeta, Ele é o Senhor e é também o Salvador. Nós vamos lidar com esse aspecto agora dele ser o Senhor sobre todas as coisas. Vamos pensar aqui. Você acredita que Jesus é o Rei dos Reis? Sim. Tá. Como é que você diria que é o reino desse Rei dos Reis? Como é que nós podemos perceber o reinado de Jesus Cristo? É um reino eterno, né? Um reino eterno. Ok. O salmista fala, né, lá em Salmos, que se alguém não entende, se ele disser geração em geração. Calma, fala devagar, meu filho. O salmista fala que o seu domínio será eterno, o seu reinado vai durar de geração em geração. Ah, tá. É eterno, ok. Mas como é que a gente percebe isso? Como é que a gente percebe? Eu acho que é através da fé mesmo. Da fé? Fala, Mar. Na criação, Na criação? como todas as coisas funcionam encaixadamente. Você acha que Jesus é rei sobre todo mundo? Não. Não. Ele é.
rei, mas muitos não reconhecem como isso. Mas vai chegar o dia que todo o joelho se dobrará e toda língua confessará. Tá. O reino de Jesus Cristo é um reino visível ou invisível? Invisível. Os dois? Os dois. Os dois porque Jesus é fez. invisível. Mas nós não vimos. Então é invisível. Para nós é invisível. Tá. Então, do ponto de vista geográfico, é um reino invisível. Sim. Do ponto de vista econômico, você não pode ver, né? Ele governa sobre todas as coisas, não é isso? Mas não é visível, né? É um reino que é invisível. Os nossos sentidos não podem captar, né? É onde a gente enxerga pela fé. A gente sabe que Ele reina sobre todas as coisas, que tudo lhe pertence, mas a gente não pode ver, né, a concretização disso, diferentemente dos reis humanos, porque se a gente olha para os presidentes, o próprio presidente da República, os presidentes dos países, você vê que eles governam mesmo, eles têm um domínio sobre um determinado espaço geográfico, eles determinam como a sociedade naquela região vai viver, eles têm poder para mudar aspectos da economia daquele país. Agora, e o reinado de Jesus? Ele acontece através da igreja, não é, Natan? Através da igreja? Será que é só através da igreja? Porque quando a gente olha para aquela palavra de Paulo, né, que ele foi posto acima de todo principado e potestade, né, e ele também foi dado à igreja, quer dizer, ele é o cabeça da igreja, mas não só a igreja está sob o seu comando, todas as outras coisas, no reino espiritual e no reino material, estão sob o governo e sob a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Tudo através da fé. Eu diria que... Sem fé é impossível. Não, mas a gente não está falando de fé, a gente está falando do governo de Cristo. Então, mas você não acha que ele é invisível que vem através da fé. Não, então, olha só, eu lembrei agora o texto que diz que Cristo foi colocado, ou melhor, os principados e as potestades, todo domínio, toda força espiritual foi colocada sob os pés do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele exerce esse domínio independentemente de fé. Independentemente de fé. Quer queira, quer não. Ele governa a igreja, que são os crentes, mas ele governa todas as coisas, independentemente se há ou se não há fé. Quando ele ressuscitou, ele falou: todo poder foi me dado. Toda autoridade. Toda autoridade, todo poder, todo domínio. Aliás, ali a palavra nos céus e na terra. Nos céus e na terra. Exatamente, entendeu? Então, Deus não domina apenas aqueles, ou Cristo não domina apenas aqueles que creem, mas domina todos sem exceção. Todas as coisas. Até porque nós cremos que todas as coisas que acontecem porque Deus quer. Não só nas nossas vidas, na vida do crente, como na vida do ímpio também. Isso. Então o governo dele é geral. Tá? Então, que nós tínhamos entendido, você viu que foi geral. É o seguinte, porque quando você colocou, a gente pensou o seguinte, captou rápido. Ele é rei sobre os escolhidos. Agora, pelo outro lado que você explicou agora, ele é rei sobre todas as coisas, né? Um escritor antigo vai dizer que não há nenhum centímetro quadrado em todo esse universo que Jesus não possa dizer: isso é meu. Ou seja, a ele pertence tudo, em todos os lugares desse universo. E a Terra é só uma poeirinha, né? Perto aí comparação com o universo todo. Então tudo lhe pertence. Fala. Pastor, Filipenses 3,17, Paulo fala sobre as pessoas que vivem de uma maneira que não agrada a Deus aos padrões que eles colocam, né? Que ele coloca aqui, para comparando os dois.
e aqueles que agrada a Deus. No versículo 21 ele fala, pelo poder que capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Filipenses 3. Filipenses 3, 17, 18, 19, 21, 22 e 23. Ele faz a comparação das duas formas de se viver, fica entristecido pela maneira daqueles que não reconhecem esse domínio do Senhor, mas no final ele conclui que ele domina sobre todos. No versículo 23. Então, desculpe, eu não peguei o... Tem certeza que é Filipenses 3, 23? Não, Filipenses 3, dos 17 ao 21. Ah, tá, do 17 ao 21. Ele compara as duas. Isso, aí o 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Né? Então, ele tem domínio e poder sobre todas as coisas. Jesus não reina sobre a igreja apenas, né? Mas sobre todas as coisas. A gente precisa perceber isso. Tem outro texto de 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 25 até o 27. Pode ler. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Isso aí. Perfeito. Tá bom? 15, 1 Coríntios 15, 25 a 27. Tá? Então, a atuação soberana de Cristo, ela é indireta, tanto na vida do cristão, quanto na comunidade global. Todo mundo, o universo todinho. É de modo indireto. Por que indireto? Porque não é perceptível, nossos sentidos não captam como isso acontece. Né? Quer ver um exemplo? A gente falou do aspecto econômico, né, que um governo exerce. Missões, para funcionar o trabalho missionário, precisa de recurso financeiro. Você não acredita que pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus, com a igreja, com nada, investem em missões? Natan, tem uma senhora que não é da nossa igreja, não é evangélica, e todos os meses ela manda R$50 por uma irmã para investir no Ministério da Portaria. Então, tá certo, a pessoa talvez não tenha essa noção, olha, Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, tudo que eu tenho lhe pertence, eu então destino isso aqui para... Não, a pessoa não está ciente, alerta para essas coisas. Mas Cristo, que é governador sobre a vida dela, faz com que ela direcione parte dos seus recursos para isso. Então, e a obra do Senhor vai continuar independentemente, até quando os crentes falem isso, é muito comum, né? Aqueles que sabem disso aqui, reconhecem esse negócio de que Jesus é rei, é senhor, governa, tudo lhe pertence e tal, e não dão dízimo, não fazem suas ofertas, os cristãos. E aí Deus, ele que é senhor de todas as coisas, né? É lógico, espera-se que os cristãos, os filhos dele o façam, mas ele também é senhor sobre todos os outros, então ele usa também a vida dos outros. É para mostrar, talvez com isso, mostrar a nossa pequenez mesmo, né? O quão ínfimos nós somos e carentes da graça de Deus. Só pode ser isso. Tem outro texto muito legal aqui em Apocalipse, capítulo 1, né? Aí o João fala, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra. Soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E o constitui o reino, sacerdote para seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então ele é o soberano dos reis da terra. Isso. Mesmo que eles não saibam. Muitos deles, né? Então a gente sabe, pelas Escrituras, que Jesus Cristo é soberano sobre toda a realidade, tudo que existe. Né? Na sua primeira vinda, nós vimos isso de forma... Ele veio de uma forma natural,
né? Nasceu de um ser humano, mas a sua segunda vinda vai ser de forma sobrenatural. Até mesmo o governo dele, enquanto ele esteve na terra, né, foi alguma coisa invisível. Mas ele chegou falando, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus, a gente se perguntava, e aí, como que virá o reino de Deus? E aí, essa manifestação do reino, ali estava presentemente o rei. Mas um rei sem coroa, um rei sem vestes reais, um rei sem, enfim, sem a glória inerente ao cargo, mas ele disse, eis que o reino de Deus está próximo, arrependei-vos dos vossos pecados. E aí quando questionado, né, como é que a gente percebe isso aí, ele fala, o reino de Deus está no coração. Está dentro de vocês. Ele é invisível, só que o agente não é secreto. Então, e essa é uma manifestação do poder de Deus, é alguma coisa de Cristo sobre as nossas vidas, né? Alguma coisa que vem de dentro para fora. É uma coisa que vem de dentro para fora. Uma transformação que começa lá dentro e se manifesta na parte exterior. Então, a gente vai começar a usar o nosso tempo, a usar os nossos recursos, a nos vestir, né, a cuidar do nosso corpo, cuidar dos nossos bens, cuidar da nossa família de uma forma subserviente a Cristo. Por quê? Porque a gente entendeu lá dentro que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Quando a gente ora no Pai Nosso mecanicamente, venha o teu reino, nós estamos clamando exatamente por isso. Não é que Ele não é o rei, então Ele está pedindo, vem reinar. Ele já é o rei. Quando a gente ora dessa forma, é como se nós estivéssemos pedindo, Senhor, que o seu reino se manifeste nas nossas vidas. Só que a gente ora assim, mas a gente não abre mão de algumas áreas, algumas gavetinhas lá da nossa vida. A gente deixa elas trancadinhas lá e a gente não dá a chave para Jesus cuidar, para Jesus coordenar aquela parte. O reino de Deus também ele está dentro de nós, mas ele precisa ser externado, né? E é impossível quem é de Deus não externar esse sentimento. Até aquela passagem quando Pedro está lá vendo que Jesus está sendo preso lá, né? Ele está naquele pátio lá e falam, esse daqui é um deles. Ele diz, não sou. Não, é sim, até o jeito de falar e se comportar é igual. Então o discípulo tem que ser igual ao mestre. Bom, como eu estava colocando, então Jesus quando ele veio de uma forma muito natural, muito simples, muito humana, sem glória nenhuma, sem nada. Mas a Bíblia diz que quando ele voltar na segunda vinda vai ser de uma maneira sobrenatural, né? A ponto de todos os olhos poderem vê-lo. A gente não sabe bem como é que vai ser isso. Se vai ser pela televisão, acho que não vai ser pela televisão, né? Talvez pela internet, né? Cada um com seu smartphone, não sei, ou ele vai rachar o céu e, sei lá, aparecer para todo mundo. Vai ficar visível para todo mundo. Então, na segunda vinda, ele vai voltar reinando de forma visível, né? Vai ser algo que todos vão poder perceber isso, né? E aí a Bíblia vai apontar na direção de que esse reino que hoje é invisível será visível para todo sempre. A partir de então, no novo céu ou nos novos céus e a nova terra que ele fará. Então a gente pode viver nessa dimensão de um reinado constante de Cristo Jesus. Bom, agora a gente vai dar uma olhadinha nas Escrituras, desde o início lá, seguindo em diante, algumas evidências aí desse ofício real que Cristo deveria assumir, tá bom? A primeira promessa da Bíblia de que o Messias viria como rei, né, ele seria rei, está em Gênesis capítulo 49. Gênesis 49. Versículo 10. Quem achou pode ler. Certo não se arredará de Judá, nem o bastão entre seus pés, até que venha Siló,
Isso. Essa é a primeira promessa. O cetro. O que é um cetro? Bastão, né? Algo que era pertinente ali aos reis. Eles andavam com um cetro. O cetro não se arredará de Judá, ou seja, não vai sair dessa linhagem aqui. Não está falando o nome de Jesus, né? Não está falando todos os detalhes, mas está falando: esse que vai vir de Judá, ele terá o cetro, e todos os povos lhe obedecerão. Então essa é a primeira evidência aqui do ofício real de Cristo. Vamos avançar um pouco agora até 2 Samuel, capítulo 7. 2 Samuel, capítulo 7. Versículo 16. Davi está conversando aqui com o profeta Natã. E aqui vem a promessa de Deus, versículo 16. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Então o Senhor se revela a Davi, ou revela a Davi, né, que o Messias prometido seria um dos seus descendentes, que teria ali a autoridade, o domínio, o governo, né? Ele teria um trono. Bom, então o Messias será de uma linhagem real. Davi foi o rei de Israel, não o primeiro, né? O primeiro foi rejeitado, mas foi o segundo. E a partir de então, os seus filhos deveriam assumir o reinado de Israel. E Jesus seria dessa linhagem. Vamos mais um texto aqui. Salmo capítulo 2. Salmo 2, versículo 6. Aqui usa muito a ideia do ungido de Deus, que no contexto do povo de Israel era o rei. E aí diz ali no versículo 1: Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, eles conspiram contra o Senhor e o seu ungido. Lá no Novo Testamento, em Atos, eles vão identificar esse texto aqui como uma profecia a respeito de Cristo. E identificando Jesus como ungido do Senhor, que estava sendo ali perseguido, né? E todos os seus, consequentemente, sendo perseguidos. Então, esse salmo é um salmo profético, cristológico, fala sobre o reinado de Cristo. E olha o versículo 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Então, uma referência imediata a Davi, que Deus o constituiu como rei, mas para a história completa da redenção aqui é uma profecia também em relação a Cristo. Você vai falar sobre o que gerou a perseguição sobre Jesus? O que gerou a perseguição? Não, eu estou falando sobre o ofício real, né? Não. Então, você vai falar sobre isso ou não? Posso falar alguma coisa? Pode falar, o que o senhor quer falar? A respeito do reinado, que eles não entendiam que o reinado de Jesus era um reinado espiritual, que era um reinado para os seus escolhidos e para o povo que iria servir dele. Então eles temiam a Jesus, que era uma coisa que fosse abalar o reino deles. Inclusive os sacerdotes, né? Vai falar a igreja, porque ele é rei, ele está falando que ele é rei. Ele está ensinando coisas novas, ele está falando que ele é Deus, quem é ele? Então, veja bem, o que gerou muito essa perseguição é se colocar numa questão, mas é tu rei, é tu que diz. O nascimento dele,
Herodes mandou, quando foi anunciado os reis os magos que iam visitar Jesus, né? O Herodes mandou matar, né? Porque ele viu o reinado dele poderia se abalar, né? É isso mesmo. Vocês já estão adiantando matéria, gente. Não estou gostando. O senhor queria falar. É isso aí. Vamos só caminhar aqui mais alguns textos, a gente já fala sobre essa parte do Novo Testamento, tá? Isaías, como já foi mencionado até pelo Gilmano com relação ao aspecto profético, Isaías também traz, no mesmo contexto ali, o aspecto real. Isaías 9, versículo 6. Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Olha só, Príncipe da Paz. Ele tem um reino. O governo está sobre os seus ombros, então já está para governar tudo, né? Não, o governo está sobre os seus ombros no sentido de que, eu entendo aqui a perseguição, né? O governo humano aqui, o reino humano está em cima dele, quer pegar ele, né? E aí o versículo 7, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar mediante o juízo e justiça, desde agora e para sempre. Aí diz, ainda completa, né? O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. É impossível que isso não venha a acontecer. Então, a gente usa muito esse texto, né? No período de Natal, um menino nos nasceu, mas aqui fala especificamente de alguém que seria da linhagem de Davi, que seria rei. Avançando um pouco mais, Miqueias capítulo 5. Passei o vídeo. Miqueias 5, capítulo 2. Versículo 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ou seja, esse rei é um rei eterno, um rei que domina e que governa desde sempre. Zacarias. A gente já leu esse texto no início, antes da aula, né? Zacarias 6:13. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Então, tanto o rei como o sacerdote. E aí a gente chega no Novo Testamento. Lucas, capítulo 1, versículo 31. Nós vemos aí o anjo falando com Maria. Lucas 1, a gente pode ler a partir do 30. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Versículo 31. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi,
e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então, esse é um texto que resume, né, todas as profecias do Antigo Testamento, apontando diretamente para quem seria ele, Jesus Cristo. Quando fala para Maria assim, né, ele dará o trono de Davi, seu pai. Maria, que era descendente, né, de Davi. Maria e José também, né? Os dois eram da tribo de Judá. Os dois eram descendentes de Davi. Os dois. Tem uma discussão aí sobre essa questão, né? Outro dia eu estava vendo, Maria era descendente do rei, e o José, ele vinha da tribo dos levitas, tinha uma linhagem de sacerdote. Não, aí é os pais de João Batista. Eles são da linhagem levítica. Mas de Jesus é os dois, na verdade. É real só. Eles são filhos de Davi nesse sentido, né? Davi, seu pai. Seu pai, talvez o seu, em relação a... Não, esse seu é terceira pessoa, provavelmente não é uma referência a Maria, né? Mas Davi é pai, nesse caso, de Maria, mas também de Jesus. Você pode ver aí em Lucas capítulo 1 mesmo, versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Então, era, por ser sacerdote, da tribo de Levi. Sua mulher era das filhas de Arão, que também era um levita, né? Se chamava Isabel. Esses são os pais de João Batista. Tá bom, gente? Mateus, vamos voltar um pouquinho. Mateus, capítulo 2, versículo 2, que aí é o texto que a Eliane já mencionou. E esse conflito que o Sr. Ismael já colocou, né? Não, tranquilo. Mas esse conflito que já foi mencionado, né? De Jesus não ser aceito por ele ter essa... como se ele fosse um incômodo, né? Para o estado normal ali da situação. Mas isso acontece já logo após seu nascimento, como foi mencionado realmente pela Eliane. Você vê aqui no Mateus 2, versículo 1... Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes. Versículo 2. Vieram os magos, né, do Oriente e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Por que ele está fazendo esse texto aqui? Ele vai justamente mostrar o início desse conflito. Esse que chegou é rei, mas tem um rei ali. E aí começa a briga, né? Porque aí o Herodes é um rei com letra minúscula. E o rei dos judeus é com letra maiúscula. Mas isso é uma interpretação, viu? Interpretação da língua portuguesa, porque no grego não tem essa distinção de letras maiúsculas e minúsculas. Eu pensei que era uma referência. Não. Ali ele seria um rei. Agora Jesus é o rei. Mas isso é um aspecto interpretativo da tradução. Né? É uma forma da sociedade bíblica aqui dizer... Jesus é o rei maiúsculo, né, e o outro é o minúsculo. Mas no grego essa distinção ela não existe. Mas o ponto é esse, a gente já vê o início do conflito aqui. Vem um povo de fora, estrangeiros, né, pedindo para conhecer o rei dos judeus. Mas está ali Herodes, não é esse? Não é esse. É um menino que acabou de nascer. Então manda para cá que eu quero conhecê-lo também. E aí pronto, né, já começa. Aí os magos, eles vão por outro caminho lá, por divina advertência, né? Como diz aí o versículo 12. Seguindo, João capítulo 1, versículo 49. Todos, fica à vontade. João 1, 49. A
gente pode ler rapidamente aqui, já estamos caminhando para o final. Eu acho. Dá uma olhada aqui na conversa com Natanael. Alguém chama Natanael para conhecer o Messias, né? Aí pergunta a Natanael, versículo 46. De Nazaré pode sair alguma coisa boa? E Filipe diz para ele, vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há dúvida. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Jesus respondeu, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Aí olha o que Natanael vai dizer. Exclamou Natanael, mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Quem disse para ele que ele era o rei de Israel? Quem revelou isso para o coração dele? Quando Filipe falou, ele não creu. E quando Jesus apareceu diante dele, Jesus não fez nada senão dizer, olha, eu te vi quando você estava ali, naquele lugar. Mas só que Jesus falou uma coisa interessante, ele fala de mim, fala de você e fala de nós, de todos. Ele fala, olha um verdadeiro israelita, nele não há dúvida. Então você olha assim, se você estudar direitinho, você vê que é uma pessoa que tinha fé em Deus. Não, uma pessoa piedosa, sem dúvida. Mas não são todos os piedosos, né? Os religiosos que vão acabar sendo elogiados dessa forma por Jesus. Mas veja, mesmo sendo ele piedoso, um homem temente a Deus, quando Filipe fala, olha o Messias está aqui, ele fala, de Nazaré vai vir alguma coisa boa? Não vem nada de bom de lá. Né? O que eu quero mostrar é o seguinte, que foi sobrenatural essa consciência de que Jesus era o rei de Israel. Foi algo sobrenatural que aconteceu ali. Jesus se revelou de um modo especial ali. Né? Não só com essas palavras que ele disse. Né? Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava debaixo da figueira. O que Jesus fez foi mais do que dizer essas palavras. Né? Jesus agiu de um modo especial naquele coração, a ponto dele tomar consciência de que quem lhe falava era rei. Era rei. Vamos avançar um pouquinho mais rápido aqui. Não vamos ler, é só fazer algumas menções aqui. Né? Quando a gente vê lá mais adiante no ministério de Jesus, a gente vê no domingo antes da Páscoa, ou domingo de Ramos, o que eles fazem? Eles aclamam Jesus como rei. E ele aceita essa adoração como um rei. Né? Ele mostra que aceita esse título. Como já foi também mencionado pelo seu Ismael, quando fala lá, o Pilatos fala, né, se você é rei, se você é tal, é rei dos judeus, fala. E aí Jesus reconhece, na verdade, o que ele está dizendo, falando, olha, tu sabes. E então, ele não rejeita, como outros fazem, né? Pedro e outros, não vê, Paulo vai mais lá na frente, né? Não adora a mim não, eu não sou nada. Jesus não, Jesus ele aceita a adoração, né? Que ele realmente é rei. Quando Jesus estava crucificado, ele foi ridicularizado, né? Ridicularizaram a sua realeza, tanto é que colocaram coroa de espinhos, colocaram um manto de púrpura e o esbofetearam e tudo mais. Se ele tivesse renunciado a esse título, isso não teria acontecido. Em Atos 17, quando a gente vê o discurso de Paulo em Atenas, a gente pode até dar uma olhadinha aqui, se você quiser apenas ouvir. Atos 17, no finalzinho do discurso dele, ele diz assim, que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos. Então, aqui uma referência também, né, ao reinado, ao poder, à autoridade de Jesus.
Bom, concluindo, irmãos, concluindo. 3 áreas em que a realeza de Jesus se manifesta. Primeira dimensão do reinado de Jesus. Ele reina sobre todas as coisas, como a gente já falou no início dessa conversa sobre o ofício real dele. Ele reina sobre todas as coisas. Então essa é uma dimensão do reinado de Jesus. Governo absoluto sobre os céus e a terra. Segunda dimensão, se concretizará no seu retorno, na sua segunda vinda. Será um governo visível. Então esse primeiro reino que abrange todas as coisas é invisível. E aí vem uma segunda dimensão que seria no seu retorno, né? Quando ele vier e o seu governo será exercido de modo visível sobre todas as coisas. Tem vários textos aqui sobre isso. Só lembrando, eu estou um pouco atrasado, mas eu preciso, quanto antes, não só colocar o vídeo no YouTube, mas também os materiais. Então, os PDFs das últimas aulas ainda não foi disponibilizado, mas em breve será. E aí tem vários textos, se você quiser se aprofundar mais nesses assuntos, você poderá acompanhar, tá? Então, a primeira dimensão, um reinado invisível sobre todas as coisas. Uma segunda dimensão disto, um reinado visível que será estabelecido sobre todas as coisas na sua segunda vinda. E agora uma terceira dimensão, que é o reino de Cristo em nossa vida. E isso já se inicia a partir de hoje, deve se manifestar a partir de hoje, né? Quando nós vemos aqui Colossenses capítulo 1, versículo 13, Colossenses 1, 13, nós vemos o seguinte, que Deus nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, uma questão aí de troca de reis. Deus nos tirou debaixo de um reino e nos pôs sob um outro reino. Ou seja, nós continuamos subjugados, mas não mais por um rei que quer nos destruir, mas agora por um rei que nos ama, um rei que quer o nosso bem. Então, esse reino se faz presente hoje, na minha e na sua vida. Nós somos filhos de um reino de amor. Nós devemos nos submeter a esse rei, em obediência, subserviência e amor. No império das trevas, você não é chamado a amar o seu rei. Mas no império em que Cristo é o rei, nós somos chamados a amá-lo. Por quê? Porque ele nos amou primeiro. Efésios capítulo 5, versículos 23. Aqui está no contexto do relacionamento entre mulheres e maridos, né? O 23 diz assim: o marido, porque o marido é cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. É isso aqui que eu quero destacar. Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele mesmo o Salvador do corpo. Tá? Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres. O ponto que eu quero destacar não é agora as mulheres, mas é o fato de que a igreja está sob o comando de Cristo. Então, o que deve nortear as prioridades de uma igreja? A palavra de Cristo, a vontade de Cristo. O que deve orientar o modo como a igreja se desenvolve e cresce? A vontade de Cristo. Cristo é o nosso cabeça. As igrejas que têm algumas figuras como ícones são igrejas muito perigosas, né? Igrejas que têm um dono, igrejas que têm
alguém que assume a liderança sobre tudo ali, sobre todos, ele que estabelece os líderes, ele que destitui as lideranças. Essa não é uma igreja de Cristo. Uma igreja de Cristo. Por quê? Porque a igreja de Cristo é onde Cristo governa. E Cristo governa por meio dos seus ministros, mas também por meio da igreja como um todo. E eu creio que nesse sentido a igreja presbiteriana tem caminhado de uma forma mais próxima à palavra de Deus do que outras. Por quê? Porque aqui não tem alguém que é o líder máximo sobre todo mundo. E aqui também não tem uma igreja, né, um grupo de membros que também é soberano e faz o que quer. Aqui é um conjunto de pessoas subservientes a Cristo que tomam decisões. Então a igreja elege os seus líderes oficiais. Esses líderes oficiais, eles cuidam e governam a igreja, mas quando forem infiéis à palavra, a própria igreja tem direito, tem autonomia de também se posicionar contra essa liderança. Por quê? Porque é a palavra que nos orienta, que nos governa. A Constituição da Igreja, tem uma Constituição, né? A CIIPB, a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas, espiritualmente falando, a nossa Constituição é a palavra de Deus. É ela que deve nos orientar. A gente pode lembrar aqui daquela parábola que Jesus contou sobre o talento. Né? Sobre aquele recurso que ele deixa com um servo, com outro servo e com outro servo, e depois ele volta para ver como cada um administrou aquilo que recebeu, né? Então, e aí o rei nessa parábola ele volta e pede contas. Isso mostra o quê? Interpretando a parábola, que nós temos talentos, que nós temos algo que é de Deus sobre os nossos cuidados. E nós devemos ser bons mordomos disso que Deus nos deu. E para falar bem a verdade, tudo que nós temos pertence ao Senhor. E Ele vai pedir contas. Como é que você usou o seu tempo, os seus recursos, a autoridade que você tinha sobre os seus filhos, sobre a esposa para com o seu marido? Como que você administrou todas essas coisas, seus dons, seus talentos? Ele é rei. Então pertence a Ele, nós somos meros mordomos. E assim nós terminamos a nossa aula. Vimos o aspecto profético, ou ofício profético, e também o ofício real do Senhor Jesus Cristo. E semana que vem a gente vai falar um pouco mais aí sobre os ofícios, mas vamos dar um enfoque no ofício sacerdotal de Jesus.